Bíblia ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Então, eu sempre creio assim, poxa, se esse texto está na Bíblia, o que Deus queria me falar? Por que ele deixou isso escrito para mim, nessa carta? O que será que eu posso aprender com isso para a minha vida hoje? Porque eu gosto de pensar que a Bíblia é o nosso manual de instruções para a vida. Então, que a gente possa olhar sim para essa palavra, falando, bom, essa aqui é uma palavra santa, sagrada, e foi escrita pelo próprio Deus, inspirada pelo próprio Deus, para atingir hoje os nossos corações. Tá bom? Então, a gente vai abrir lá em Salmos 63. Salmos, assim, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Esse daqui foi escrito por Davi, e ele estava no deserto. Ele estava fugindo, deixa eu só dar mais ou menos um panorama aqui para vocês. Ele estava fugindo do próprio filho. Ele já era rei, então Davi já era rei. Então imagina que ele deixou a estabilidade dele, o palácio dele, o trono dele, a cama quentinha dele, para fugir do próprio filho no deserto. Imagina como é que estava o coração desse pai, porque o próprio filho queria o trono dele. E olha só, o deserto poderia ser um lugar de revolta para ele. Poderia ser um lugar de só de refúgio mesmo, de falar, quero fugir de tudo. Mas foi um lugar de relacionamento. Então, em vez dele se revoltar, ele refinou o relacionamento que ele tinha com o pai. Quantas vezes a gente entra em desertos na nossa vida e a gente, em vez de agradecer, em vez de contemplar, a gente murmura, né? Quantas vezes? E eu penso que o deserto, naquele momento na vida de Davi, refletia como ele estava, como as emoções dele estavam. As emoções dele, naquele momento, estavam áridas, estavam desoladas, ele estava se sentindo rejeitado, sozinho. Igual o deserto, quando não tem nada no deserto. E eu fiquei pensando muito no deserto, porque vocês sabem que a noite anterior do desperto eu fico aqui quietinha no meu canto, e eu fiquei pensando que delícia, ele estava numa quietude, numa calmaria. E às vezes a gente está num mar tão revolto aí pela vida, de tantas incertezas, de tanta bagunça emocional, até mesmo espiritual, que é tanto barulho externo que a gente não consegue nem entrar em contato com a gente mesma para saber como é que a gente está e nem perceber o que está acontecendo à nossa volta. Então, eu acredito que o deserto, nesse caso, ancora a pessoa para falar: opa, eu estou aqui, eu estou precisando de um momento de quietude, um momento de solitude. E a gente vai descobrir que esse deserto trouxe serenidade para a vida de Davi. Então, eu queria que vocês ouvissem agora esse salmo, pensando em tudo isso. Então, lá em Salmo 63, ele começa assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Exatamente o que era o deserto. Gente, no deserto não tem nada. Então, quando não tem nada, você consegue perceber mais quais as necessidades que você está tendo. Repara, olha que loucura. Porque às vezes, como eu falei, que às vezes a gente está aqui nessa loucura, nessa ocupação total aqui fora, que a gente não consegue nem lembrar e nem perceber qual tem sido a nossa necessidade. A gente vai consumindo tudo. E quando a gente vê o dia passou e a gente continua, e a gente não entra intenso, a gente não procura intensamente suprir as nossas necessidades, porque a gente não tem nem forças para isso. E aqui, o mais lindo que eu achei é que ele meio que suprimiu a satisfação carnal dele, que era de revolta, que era de vingança. Em vez dele fazer, ele resolveu ter uma satisfação espiritual. Falou assim: eu não quero saber de justiça agora. Eu quero saber, eu te busco intensamente. E olha que lindo, ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus. Será que hoje a gente consegue falar isso, Senhor? O Senhor é o meu Deus, o Deus da minha alma. Aqui, Davi, ele estava seguro
Ele estava seguro nos braços do Pai. Ele sabia quem ele era e quem era o Pai dele. Olha que lindo. Mesmo assim, ele estava num deserto emocional. Olha que interessante. Mas o que ele foi fazer para resolver o deserto emocional dele? Foi buscar na fonte que iria saciar essa terra seca, exausta e sem água. Quantas de nós estamos exaustas, secas, desidratadas? Quais os desertos que a gente tem passado na nossa vida? Eu quero lembrar para mim e para você que existe o nosso Deus, o Deus que está esperando e que está à distância de um sussurro. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Ele foi procurar ajuda na pessoa certa, mesmo no meio do deserto. Certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Aqui ele está lembrando do tempo do santuário, de quando ele entrava na presença de Deus e se derramava na presença de Deus. Hoje a gente sabe, porque agora que já passamos pelo Novo Testamento, que hoje nós mesmas somos o santuário do Espírito Santo, o santuário de Deus. E olha só, a gente não precisa de um lugar físico para contemplar a glória de Deus. Não interessa onde a gente está, a gente pode adorar Deus. Não é lindo isso? E aí, esse versículo que é tão famoso, e eu fiquei pensando um rei falando disso. O teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Gente, eu fiquei pensando assim, Davi, ele já tinha chegado no topo do mundo. Ele já tinha tudo, ele era um rei. Ele tinha o melhor palácio, ele tinha as mulheres mais bonitas, ele tinha as mulheres, porque naquele tempo eles casavam com várias, tá? Tinha muitos filhos, e os filhos deveriam ser lindos. Ele tinha tudo. Mesmo assim, ele está falando nada do que eu tenho é comparado com o teu amor. Nenhum bem que eu possuo, nada que as minhas mãos podem pegar, nada que meu status pode me dar, nada que possa me valorizar mais, é melhor do que o teu amor. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha só, aqui eu fiquei pensando na perseverança de Davi. Ele, em todo tempo, ele louvava Deus. Em todo tempo. E ele está aqui se comprometendo, ó, enquanto eu viver. Porque eu sei que não existe melhor lugar para estar do que não for na tua presença. Enquanto eu viver, eu quero te bendizer. Gente, lembra que ele está aqui, angustiado. Ele podia estar ansioso. Ele podia estar... A ansiedade dele virou anseio por Deus. Olha que lindo. E ele fala, em teu nome levantarei as minhas mãos. Quando a gente levanta as mãos para Deus, a gente está falando, eu me rendo. É como se o nosso coração externasse essa rendição a Deus. Quando a gente levanta as mãos e fala, Senhor, tu és o meu Deus, eu me rendo, eu te bendigo, eu quero te bendizer através da minha vida. Aí ele fala, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Aqui eu falei assim, gente, aqui ele está comparando a saciedade. Quem aqui já foi num banquete assim maravilhoso de um casamento? Você olha para aquilo, você fala, que é isso? Não sei por onde eu começo, né? Coisas lindas e gostosas. Abundância. Normalmente, num casamento, num banquete, você vê abundância. E olha o que ele fala: a minha alma vai ficar satisfeita como num banquete. Nessa hora, a gente vê que a satisfação espiritual é a nossa busca, é a busca do ser humano. Sabe a busca de sentido na vida? A busca de significado, de propósito na vida? A gente só vai encontrar quando a nossa alma for saciada de verdade. Saciada, gente, é satisfeita. E eu sempre penso assim que quando eu estou satisfeita, eu acabo transbordando.
Imagina, eu ganhei o amor de Deus. Amor, 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 amor. Satisfiz, transbordo para o outro. Eu ganhei a paz de Deus. Satisfiz, quer dizer, estou plena. Agora eu transbordo para o outro. Eu ganhei a alegria de Deus. E eu estou falando aqui alguns frutos que são do Espírito Santo. E às vezes a gente vai procurar essas coisas nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, e a gente nunca vai encontrar. Porque a gente não vai encontrar paz na outra pessoa. A gente pode até encontrar amor na outra pessoa, mas o amor que vai te suprir de verdade é só o de Deus, esse amor leal, um amor que não falha, um amor que te ama completamente, incondicionalmente, apesar dos nossos defeitos. Um amor de entrega, de doação. É esse o amor, um amor sacrificial. O amor de Deus por nós é um amor sacrificial. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Eu não dou o meu filho nem para machucar por ninguém. Quanto mais morrer. Eu jamais faria isso, mas Deus fez isso por nós. Então imagina esse tamanho do amor. E tem um versículo na Bíblia que fala, que eu amo, que fala assim, ó, a paz de Deus excede nosso entendimento. A gente nunca vai conseguir entender com a nossa mente o que significa a paz de Deus. A gente não consegue através de meditação, a gente não consegue através de encontros mais. Ai, deixa eu fazer uma coisa aqui para ver se eu encontro mais paz. Eu estou indo agora viajar, né? É claro que eu vou ter momentos de paz, mas a paz verdadeira, que vai exceder o entendimento, independe do lugar de onde estou. Pode ser que a ambiência que eu esteja me propicie mais essa paz, mais o amor, mais a alegria. Mas a paz verdadeira, ela vem do alto. E é uma paz que quando vem, você pode estar no meio de um deserto emocional. Você está na paz. Você pode estar no meio de um deserto financeiro. Você está na paz. Você pode estar no meio de um furacão. Existe serenidade. E aí ele fala, gente, isso daqui para mim, eu já fiz algumas lives com a mentora do sono. E eu lembro que ela fala para as sonecas dela, fala assim, olha, antes de dormir, pega um caderno e começa a escrever todos os seus pensamentos, tudo que está te afligindo para você dormir bem. Porque senão você vai dormir, você leva para o travesseiro todas as suas preocupações, né? Ah, amanhã tem que fazer isso, nananana, e você não pega no sono profundo. E uma das coisas que ela pede para fazer é isso. Aí eu pensei, chegou atrasada, porque olha que lindo que a Bíblia fala. Por isso que eu falo, isso aqui é manual de instruções para a vida plena, para um sono melhor, para uma vida melhor, para uma vida emocional mais estável, equilibrada. Ele fala assim, ó, quando eu me deito, eu lembro-me de ti, lembro-me de ti. Olha que lindo. Pense em ti durante as vigílias da noite. Não pensa nos problemas. Então, dica do dia hoje aqui para a gente levar para a vida. Você vai deitar? Ora. Pode escrever no caderninho, mas em vez de escrever, entrega tudo a Deus. Entrega todo o controle para Ele. Faz igual Davi. Vamos pegar o exemplo de Davi aqui, que em vez de trazer para o deserto todo o rancor que ele poderia ter do próprio filho, ele resolve falar assim, ó, quando eu me deito, em vez de lembrar de tudo que está me angustiando, eu lembro de ti. Eu lembro que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares. Eu quero descansar em ti. E aí ele fala, porque és a minha ajuda. Ele é a nossa ajuda. Ele é o nosso refúgio. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Asas na Bíblia significa proteção. Ele canta de alegria à sombra das asas. É proteção emocional. Quantas vezes a gente está tão expostas? A gente pode. A gente ama um abraço de mãe, um abraço de pai. Quem aqui não ama um abraço de mãe, um abraço de pai? A gente se sente acolhido, perto do coração que pulsa. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Isso daqui eu entendo que eu estou grudada, eu já entendi. Eu tenho que te buscar
incessantemente. A minha alma se apega a ti. E é a tua mão que me sustenta. Aqui, sabe o que ele está falando? Eu me entrego. Eu me entrego, não sou autossuficiente. Só consigo estar de pé, porque é o Senhor que me sustenta. Só consigo ter potencial, porque é o Senhor que me dá força. Só consigo passar por essa situação, por esse deserto, porque o Senhor está. Só consigo passar pelo pico, pelo vale da minha vida, porque o Senhor está. Sem ti eu não sou nada. O rei Davi nos ensinando isso. E aí ele fala, olha como ele descansa em Deus. Ele não procura justiça com as próprias mãos. Ele fala, aqueles, porém, que querem me matar, serão destruídos. Porque Deus é justo. Descerão às profundezas da terra. Então ele fala, não vou pegar isso aqui para mim. Você quer justiça com as próprias mãos? O Senhor vai saber o que ele vai fazer. E aí ele fala, serão entregues à espada e devorados por chacais, porque é dele, é ele que vai fazer a justiça, você não precisa ficar pensando nisso. E aí ele fala, o rei, que é ele mesmo, se alegrará em Deus. Ele não está falando, o rei se alegrará no seu trono. O rei se alegrará nas suas concubinas. O rei se alegrará nas situações legais da minha vida. O rei se alegrará quando as circunstâncias estiverem perfeitas. O rei se alegrará. O rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas a boca dos mentirosos será fechada, porque estavam falando mentiras sobre ele. Então, ele simplesmente descansou em Deus. Ele se entregou a ele. O que eu, Ana Paula, penso? Nós nascemos, nós seres humanos nascemos dependentes, porque a gente não consegue nem tomar leite sozinho, nem andar sozinha quando a gente nasce. Num fluxo natural e saudável da vida, nós vamos nos tornando independentes e autônomos. Emocionalmente, afetivamente, fisicamente. Quanto menos a gente for dependente, mais a gente está aqui se amadurecendo, tendo maturidade emocional. E no caminho espiritual? No caminho espiritual, a gente tinha um relacionamento perfeito com esse Deus. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para a gente perder esse relacionamento. Ele criou o homem, mas ele não criou o robô. Ele deu o livre-arbítrio. Você tem escolhas. Adão escolheu quebrar esse relacionamento. Falou, eu vou comer o que ele falou que não era para comer. Ele quebrou uma confiança. Deus, que é justo, ele teve que falar, agora a gente se separou. A gente era grudado, agora a gente se separou. Eu e você, nós somos descendentes desse Adão. A gente entende que quando a gente nasce, a gente já nasceu separados de Deus. E agora a gente vem para o caminho contrário. A gente quer sair dessa independência espiritual que Adão quis e voltar a ter uma dependência espiritual desse Deus. A hora que a gente tem uma dependência total de Deus, total, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, é a hora da nossa liberdade. Da nossa liberdade emocional. Por quê? Porque aqui, na hora que a gente está dependendo completamente desse Deus, a gente está sendo vistos por Ele, estamos sendo reconhecidas por Ele, estamos sendo pertencentes de novo, é como se a gente estivesse voltando para casa. Então, a gente sai de uma escravidão espiritual para uma liberdade. A gente sai de uma escravidão emocional para uma liberdade. A gente só consegue de verdade, na minha concepção, ser independente emocional de tudo, né? De pessoas, circunstâncias, se a gente for dependentes espirituais de Deus. É ligação direta. Ligação direta. Senão sempre a gente vai depender de uma aprovação, depender de um reconhecimento, depender de uma valorização, depender de uma justiça pelas minhas mãos, guardar o rancor daquele, não liberar o perdão para o outro. Mas quando a gente está totalmente entregues à mão de Deus, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero voltar para casa, quero voltar a ter um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro contigo. Igual o Davi fez naquele deserto.
que a gente possa acordar na madrugada buscando Ele e dormir, se deitar na presença dele todos os dias da nossa vida. Buscar a Deus é prioridade. 2, a presença de Deus satisfaz mais do que qualquer bem. 3, oração transforma noites difíceis em encontros com Deus. 4, a adoração é possível mesmo no deserto. 5, apegue-se a Ele, pois Ele sustenta os que confiam. 6, o deserto não muda quem é Deus. Fortíssimo isso. 7, deserto é lugar de encontro. 8, no deserto descobrimos o que importa de verdade. No deserto descobrimos o que importa de verdade. 9, dá para ser satisfeito apesar das circunstâncias. E Davi fez o deserto, um lugar de adoração, o altar de adoração. Que a gente faça isso nas montanhas verdes e nos desertos da nossa vida. Que tudo seja um lugar de adoração. Vamos ouvir uma música, Mi? Nosso ponto de encontro com o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigada, Jesus. Amém. Obrigada pela tua quietude. Obrigada pela tua calmaria. Obrigada porque o Senhor é o oásis no deserto. Obrigada que não importa quais circunstâncias a gente vai passar. O que importa mesmo é que a gente quer buscar a tua presença plenamente nas nossas vidas. Nos perdoa por tantas vezes, Senhor, a gente ser frias, ser ocupada demais, tentar ir pelas nossas próprias forças. Senhor, nos perdoa por tentarmos sermos tão autossuficientes e ter essa dificuldade em nos entregar o controle das nossas vidas nas tuas mãos. Mas hoje a gente aprendeu, a gente entendeu, Pai, que enquanto a gente não se render, enquanto a gente não te reconhecer, e enquanto a gente não se entregar completamente nas tuas mãos, a gente vai continuar sem água, exaustas, desidratadas e secas, Pai. A gente quer voltar para casa, a gente quer voltar para o teu coração, para o teu colo. Nos recebe, Pai, de volta para casa, Pai.
Nos ajuda, Pai. O Senhor sabe como para a gente é difícil, Senhor. Ir para além da satisfação carnal, Senhor. A gente quer nos satisfazer em Ti, somente em Ti, Pai. Nos ajuda. Enxuga, Senhor, cada lágrima aqui. A gente sabe que o Senhor tem olhado na madrugada aqui, Senhor, para as mulheres que têm muitas vezes chorado na Tua presença, Pai. Mas que o Senhor venha com um bálsamo, Senhor, que o Senhor venha com as Tuas asas, Senhor, que dão o refúgio certo. E que o Senhor possa consolar, possa carregar cada uma de nós no Seu colo. Obrigada pelo nosso tempo de despertar. A gente quer continuar despertas para a Tua presença, para a Tua ação nas nossas vidas, porque o Teu amor é leal e Ele é mais do que a vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que a gente não esqueça de fazer da nossa vida esse altar mesmo, de adoração. Como é que a gente consegue adorar mais? Colocando louvores. Temos a nossa playlist. Não consegue ler a Bíblia todo dia? Lê um versículo. Um versículo, às vezes é um versículo que ele vai falar com você. Sabe? Às vezes é uma mensagem. Coloca lá no YouTube, pregação, alguma coisa vai aparecer. Mas procure Deus. Procure Deus, Ele é a pessoa certa, não importa por o que você está passando. Se o nosso coração está árido, está seco, está difícil, é Ele, é só Ele. Não é a Ana, não é o Desperta, não é a igreja, não é a religião, é Ele. Entendem? Não são picos de euforia, é Ele. É Ele. Só Ele pode dar essa paz. Transcendental, sobrenatural. Amém, gente?